Segundo Samuel, 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros, e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia, e então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe, envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa, e lava os teus pés. E, saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi, a arca, e Israel, e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo, e hei de eu entrar na minha casa, para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida, e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta, dizendo, ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E, saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe, e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo, já acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja. E sucedendo que o rei se encolerize, e te diga, por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás, e também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro, e entrou, e fez saber a Davi tudo o que Joabe o enviará a dizer. E disse o mensageiro a Davi, na verdade que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, e não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele, esforça a tua peleja contra a cidade, e a derrota, e esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou a seu senhor. E, passado o luto, enviou Davi, e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor.